A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para mais uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical, do Programa de Educação Cristã Continuada, e este trimestre está trazendo para nós o estudo do livro dos Salmos. E a nossa lição de hoje é a lição de número 10, que tem como assunto Salmo 126. Deus restaura a nossa vida. Lembrando que eu sou o diácono Abraão Muniz, da Assembleia de Deus em Belém, congregação Monte Sião. Na lição passada, na nossa última lição, que foi a de número 9, nós vimos sobre o Salmo 121. Salmo 121, eleva os olhos para os montes. Esse foi o nosso assunto. E o textuário traz um verso muito conhecido, um versículo muito conhecido, que é: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Essa lição de número 10 vai tratar sobre Deus restaurando vidas, sobre pedido de restauração, sobre a ação de Deus restaurando vidas, que é o Salmo 126. E ele traz, essa lição traz 3 objetivos para melhor compreensão da nossa lição. O primeiro objetivo é identificar o autor, o título, a data, a classificação e o contexto histórico do Salmo. Isso é muito importante. O nosso próximo objetivo é reconhecer as obras de Deus a favor de Israel. E o terceiro objetivo é compreender que depois dos nossos exílios é preciso muito trabalho de restauração. E tem o textuário que traz o seguinte versículo: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É o penúltimo versículo deste salmo. A verdade prática diz: Deus é quem restaura a nossa alegria. É importante a gente observar que este Salmo 126 é considerado, é classificado, isso a gente já vai ver na frente, como um salmo de romagem, ou seja, um salmo de peregrinação, um salmo de peregrinação. Esse salmo de romagem, eles vão do Salmo 120 ao Salmo 134, eles são salmos importantes que são salmos, são leituras, são músicas, porque salmos também são músicas, que fazem lembrar o antes, ver o agora e analisar o depois, saber que Deus pode fazer o depois, assim como ele fez o antes. Contextualizando, trazendo para os nossos dias, é um salmo que chama a gente para alegria, para ver coisas boas, apesar de situações difíceis, apesar de complicações em várias áreas, complicações, sejam elas econômicas, sejam elas emocionais, sejam elas na sociedade de modo geral, e até de crises existenciais. Mesmo assim, esse salmo é um chamado à alegria. E aqui ele vai mostrar 3 momentos, o antes, o durante e o depois, e vai mostrar que há motivo para a alegria. O nosso primeiro tópico, que vai tratar sobre aspectos gerais, e no nosso primeiro subtópico vem o seguinte: autor, título e data. É disso que vai tratar o nosso primeiro subtópico. Primeiro, o autor. Nós não temos uma informação concreta, exata, correta, direta sobre o autor do Salmo. O texto bíblico não traz essa informação sobre quem é o autor do Salmo. Podem até haver especulações, mas o texto não diz quem é o autor do Salmo. Sobre o título em itálico, nós vemos no topo a expressão hebraica cântico de romagem. Quando a gente vai lá no Salmo, eu convido você a ir lá no Salmo, na Bíblia, no Salmo 126, e observar o título deste Salmo. Lá no topo do Salmo, lá em cima, vai destacar cântico de romagem. E é um cântico, é um salmo de peregrinação. O povo de Israel, quando estava indo para Jerusalém, para as festas ou para as suas atividades religiosas, eles
cantavam músicas, eles cantavam salmos, eles cantavam esse salmo foi feito para isso também, para ser cantado nas peregrinações, nas andanças do povo. O nosso terceiro ponto, que é a data quando esse salmo foi feito, foi escrito, não temos também uma data precisa, mas esse salmo está muito relacionado, e o próprio comentarista da lição fala, esse salmo está muito relacionado à libertação do povo de Israel do jugo babilônico, porque quando o povo, isso em 536, quando o povo começa a sair, começa a voltar para Jerusalém, e depois aí vem o processo de reconstrução do templo, que dura em torno de 20 anos, do segundo templo, já que o primeiro foi o de Salomão e foi destruído na invasão babilônica, iniciando em 605, mas ele foi destruído em 586, incendiado na terceira, vamos dizer assim, invasão do povo babilônico no território judeu. A classificação desse salmo, como vimos, o Salmo 126 faz parte dos Cânticos dos Degraus, que é uma forma de trilogia. Tem o 126, o 127 e o 128, e eles vêm trazendo detalhes interessantes. A gente pode observar que o Salmo 126 ele fala do retorno do cativeiro babilônico. E aí rapidinho a gente fala o seguinte: o povo estava vivendo nesse contexto do Salmo 126, ele estava em Jerusalém, tinham sido liberados do jugo babilônico, porque Babilônia, os assírios estão no poder, os assírios dominam inclusive os babilônicos e outros povos. Os assírios são os povos da época, e em 722 eles invadem Israel, o reino do norte, e leva o reino do norte, que é Israel, capital em Samaria, leva eles na condição de cativos. Nesse mesmo período, Babilônia também estava sob o domínio dos assírios, mas o tempo vai passando, os assírios agora perdem força, são vencidos numa coalizão de outros povos, os povos babilônicos, os povos citas, os medos e outros povos. Eles se juntam e se rebelam, se insurgem contra a Síria e vencem a Síria. O Império Assírio deixa de existir e começa a crescer, a expandir agora o Império Babilônico sob a direção do coroado rei, digamos assim, Nabucodonosor, que herdou o trono de seu pai, Nabopolassar. O que acontece? Agora a Babilônia é o império da época, do momento, e eles invadem o reino do sul, que é Judá, capital Jerusalém, e levam esse povo cativo. Mas passa um tempo, lá por volta do ano 560, Nabucodonosor morre. E aí em 550 aproximadamente, o Império Babilônico ele quebra, porque já surge outro povo, já surge o Império Persa, que vem passando por cima de tudo, conquistando tudo. Agora Ciro, rei da Pérsia, em 539, ele não sabia, mas era a mão de Deus na mão de Ciro, para que ele autorizasse a saída do povo para o retorno à sua terra. Agora a Pérsia é quem dominava, e o povo estava sendo liberado para voltar para Jerusalém, o povo judeu. Mas quando eles chegam em Jerusalém, eles vão reconstruir, eles vão começar do zero. Eles estavam felizes, e o Salmo 126 vai falar disso. Eles estavam felizes, mas estavam... Depois da felicidade começou um tempo, começa a reconstrução. E agora como é que a gente vai fazer? Está tudo muito difícil. Tem outro povo na terra, tem outros povos na terra. A gente está empobrecido porque a gente era escravo e a gente não tem estrutura nenhuma, e a gente não é aceito pelo povo que já está em nossa terra, e é tudo muito difícil. E além disso, além de eles estarem empobrecidos, o povo de Israel, os que vieram, porque muitos não voltaram, de estarem empobrecidos, eles estavam vivendo uma espécie de sincretismo religioso, cultural, uma mistura. Eles foram influenciados por outros povos. Isso também era uma dificuldade. Então o Salmo 126 já fala desse retorno do cativeiro babilônico. O Salmo 127
me referindo à trilogia que fala aqui na classificação, o Salmo 127 ele vai falar da reconstrução de Jerusalém. Jerusalém precisava ser reconstruída, o templo tinha sido incendiado, a cidade tinha sido destruída e outros povos habitavam naquele lugar. Então a identidade deles precisava ser refeita, a identidade religiosa com o templo, a identidade como pessoas, como gente, como nação, e ali o povo de Israel, na cidade de Jerusalém. E eu venho o Salmo 128 que vai falar que trata do repovoamento, porque como já disse, tinha gente na terra, tinha que repovoar. E o contexto histórico é esse que eu falei, os assírios dominam, depois eles são dominados pelos babilônicos e agora os babilônicos são dominados pelos persas. E nessa ação aí, em todos esses fatos aí, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus movimenta daqui, movimenta de um lado, movimenta de outro, para que as coisas aconteçam exatamente do jeito que ele vem organizando, porque Hebreus diz, o escritor dos Hebreus deixa muito claro, Deus tem o controle de tudo, tudo está nas mãos do Todo-Poderoso. Ele não nos fez e deixou aqui. Ele não criou o mundo e deixou aqui. Não, ele está de olho em tudo. Ele vê, ele tem o controle de tudo. Ele até permite que o homem tome as suas decisões, faça coisas, e eles fazem muitas coisas que não devem fazer, pela influência pecaminosa que está agindo nos seres humanos, mas Deus está vendo e tem o controle. E ele age na hora que ele quer, da forma que ele quer, usando quem ele quer, na época que ele quiser, no dia que ele quiser. E esses povos todos, os povos assírios, estavam sendo instrumentos da mão de Deus para aplicar corretivo, para Deus tratar com o povo de Israel, o reino do norte. Os babilônicos estavam sendo instrumentos da mão de Deus para que por meio deles Deus tratasse com os povos judeus, o reino do sul. E agora os persas estavam sendo instrumentos na mão de Deus para que Deus fizesse esses povos todos voltarem para as suas terras, para o reino de Israel como um todo. Deus dá poder aos homens. Mas o que o homem faz com o poder que recebe de Deus, com a permissão, com a autorização que recebe de Deus, para dominar, para gerenciar, para administrar? Isso responde muita coisa, isso responde a muitas perguntas que as pessoas fazem no dia a dia. Por que isso? Por que aquilo? Por que Deus permite isso? Por que Deus deixa acontecer assim? Importante para colocar esse contexto para os nossos alunos. O nosso segundo subtópico vai tratar sobre libertação do cativeiro. Olha, esse segundo tópico, que trata sobre libertação do cativeiro, ele traz um subtópico chamado inacreditável libertação. E a referência bíblica, a base bíblica para esse primeiro subtópico, é Salmo 126, os versículos 1 e 2. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Olhando esse salmo com mais calma, a gente vai perceber que dos versículos 1 a 3, este salmo ele vai falar muito de alegria por aquilo que Deus fez. E dos versículos 4 até o 6, ele vai tratar sobre a alegria por aquilo que Deus irá fazer. Então entra a fé. Ele já está alegre acreditando naquilo que Deus vai fazer. Então o salmista destaca muito, muito bem esse detalhe. A gente pode observar aqui que no versículo 1 que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ele está falando da alegria da liberdade, da alegria de estar liberto, de estar de volta para casa, de poder voltar para casa, porque eles estavam fora de questão a volta deles para casa. Eles não imaginavam quando isso aconteceria. Talvez muitos pensavam, vamos morrer aqui, não teremos a chance de voltar para a nossa cidade, voltar para Israel, voltar para Jerusalém, voltar para Samaria. Não dá para voltar, a gente vai morrer aqui. Tantos que muitos até trabalharam se estabilizar ali e ficaram ali mesmo, nem retornaram. Mas muitos voltaram, grande parte voltou. E esses que voltaram estavam muito alegres, regozijando, estavam como quem sonha, pela alegria da liberdade. E novamente
ter a liberdade, novamente voltar para casa, estar em casa. Isso era para eles como um sonho, é como se estivessem sonhando, porque eles não contavam que isso aconteceria. Eles estavam cientes do motivo pelo qual eles foram parar ali, que foi desobediência a Deus, foi bater de frente com Deus, foi fazer exatamente aquilo que Deus não queria, foi quebrar os acordos ou os acordos feitos com Deus. Deus dizia: vocês serão o meu povo, eu serei o Deus de vocês. Vocês concordam? Vocês querem? E aí nós concordamos, aceitamos tudo. Mas eles não fizeram isso. Eles foram se contaminando, eles foram se envolvendo com outras coisas, com outros povos, e isso foi trazendo grandes prejuízos para eles. E foram se afastando de Deus. No versículo 2, que diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eles festejaram, eles se alegraram, eles chegavam com os vizinhos que também poderiam não ser judeus, poderiam ser outros povos, porque esses povos eram levados e misturados ali para perder sua identidade cultural, para que a sua identidade cultural fosse miscigenada, misturada, e eles perdessem as suas origens, e isso facilitava para que não houvesse rebeliões. Então eles chegam com os vizinhos que muitos deles nem eram judeus, e eles contam tudo, se alegram, e os vizinhos reconhecem o Deus deles, reconhecem Jeová, reconhecem que Jeová era forte, era o Deus poderoso que fez com que eles fossem libertos da situação em que estavam. E aí a gente traz para o nosso contexto um questionamento bem interessante. Como é que a gente expressa a alegria pelo que Deus fez por nós? Eles se alegraram, eles festejaram, eles contaram para todo mundo que eles estavam felizes porque eles tinham conseguido voltar para casa, a sua liberdade, Deus os tinha permitido, deixado voltar para casa. E como é que nós expressamos a nossa alegria pelo que Deus fez por nós? Mas o que Deus fez por nós? Ele fez muita coisa. Deus fez por nós o quê? Deus simplesmente nos resgatou, nos deu vida. Efésios capítulo 2 diz que Ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Ele nos deu vida, Ele nos restaurou, nos resgatou. A morte de Cristo na cruz, Ele deu seu Filho para morrer por nós. E normalmente, quase sempre, as pessoas têm dificuldade, os crentes têm dificuldade de estar com essa ideia fresca na mente. O que Deus fez por mim, Cristo morreu por mim, Ele me libertou, Ele me trouxe da situação em que eu estava perdido. Questione isso com seu aluno. Como o seu aluno tem expressado a alegria pelo que Deus fez por ele? Mas será que ele sabe o que Deus fez por ele? Será que nós sabemos o que Deus fez por nós? Ou isso é muito superficial, é muito grosseiro? Importante para pensar. É importante destacar, não foi Ciro que os libertou, foi Deus. Ciro foi apenas o meio, o instrumento de Deus para libertar o povo de Israel. Mas quem libertou foi Deus, porque havia sido até profetizado que Ciro seria o elemento que Deus usaria para esta função, para fazer isso, para esta libertação. Ciro é chamado de amado por Deus. Ele era incrédulo, como costumamos dizer. Ele era um rei de outra nação que adorava outro Deus. Nem era Jeová, era outro Deus. Ele era persa. Mas Deus usou este, que não era um dos seus, para fazer aquilo que precisava ser feito. Indo mais adiante, nós vamos para o nosso segundo subtópico. E o nosso segundo subtópico vai falar sobre um cântico de alegria. Salmo 126 e o versículo 3. Diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Isso aqui é o salmista dizendo, relembrando do passado. O Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou da escravidão, o Senhor nos tirou da opressão do jugo babilônico e agora estamos livres, ou do jugo assírio de antes, e agora estamos livres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Cântico de alegria, regozijo, satisfação pelo que Deus fez. Eu falei ainda há pouco, como é que a gente expressa aquilo que Deus fez por nós? Reconhecer a ação da poderosa mão de Deus é tudo. Reconhecer que Deus faz, que é Deus quem faz,
que não sou eu que faço, é Deus quem faz. Não sou eu que me salvo, é Deus que me salva. Não sou eu que me liberta, é Deus que me liberta. Não sou eu que me dou vida, é Deus que me dá vida, que me vivifica. É Ele quem me justifica por meio da fé que tenho no sacrifício de Cristo, justificado, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. É Ele que faz isso. É Ele que me transforma, é Ele que me liberta, é Ele que faz grandes coisas por mim, que me dá grandes livramentos. Livramentos que eu nem percebo, que eu nem imagino, mas Ele faz, Ele livra, Ele restaura, Ele não deixa morrer, Ele não deixa perecer, Ele dá o livramento na hora certa. Ele pode me livrar da tempestade, sim, nem deixar que eu entre na tempestade, mas Ele pode me livrar também dentro da tempestade. Deixa eu viver um pouco a tempestade, porque Ele quer tratar comigo, mas Ele pode também usar a tempestade para tratar comigo. Ele fez isso com o povo, Ele levou o povo no meio de dentro da escravidão e usou a escravidão para tratar com o povo também. Então é importante reconhecer a ação da poderosa mão de Deus, porque ela sempre vai estar lá. Por mais que eu não queira, por mais que eu não perceba, mas a mão de Deus está lá. Porque a mão de Deus estar lá ou não estar lá, isso não depende de mim. É decisão soberana dele, de Deus. Como já disse, não foi Ciro, foi Deus. Não foi Ciro, foi Deus por meio de Ciro. Deus usando Ciro, um rei ímpio, de um povo idólatra. Mas Deus usa este ímpio, este idólatra, para que ele mova coisas e execute o plano de Deus, a ação de Deus a favor daqueles a quem Deus ama, a favor daqueles com quem Deus tem compromisso, com quem Deus tem aliança, que pode ser, era o povo de Israel, mas que pode ser você, pode ser eu, qualquer um de nós. Seguindo mais adiante, nós temos o nosso terceiro subtópico, que vai tratar sobre o testemunho dos gentios. E a gente já viu isso aqui ainda há pouco, mas para destacar aqui o terceiro subtópico, a gente vai passar mais uma vez de forma rápida. Salmo 126, a parte B do versículo 2 diz assim: entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí a gente pode dizer aqui, deixar perceber claramente que os planos de Deus, eles são maiores que os nossos planos. Os planos daquele povo, para muitos deles, era morrer ali, não tinha saída. Quem poderia, como é que eles iriam se rebelar, um povo sem estrutura, como é que eles, escravos, como é que eles iriam se rebelar contra o império babilônico, ou contra o império assírio, falando em referência aos povos que foram na primeira leva, digamos assim, o reino do norte, e que agora estavam sendo escravos também do reino do império babilônico, junto com os do reino do sul, porque Babilônia também agora dominou a Assíria. Então eram escravos duas vezes, esses do reino do norte. Eles nem imaginavam que os planos deles, eles nem tinham planos, já tinham entendido que iriam ficar ali, ou iriam trabalhar ali, já trabalhavam ali, ou que iriam morrer ali, ou que nunca voltariam para suas terras, ou nunca mais veriam os seus parentes que ficaram lá, e eram poucos os que sobreviveram. Mas os planos de Deus, eles são maiores e melhores que os nossos planos. Nossos planos são limitados, nós enxergamos até ali. Deus enxerga o horizonte todo, além do horizonte. Deus, ele trata com o povo e ainda anuncia para as nações o que ele fez. Porque o versículo diz assim: entre as nações, entre os outros povos que também eram escravos e que não eram, ou de outros lugares também, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, porque as nações também entendiam que eles não tinham como sair dali. Os outros povos que estavam escravizados sabiam que não tinham como sair dali. Não tinham essa perspectiva. Outros povos livres que também sabiam que não dava para eles, esses escravos, saírem dali do jugo da Babilônia. Por isso eles vão dizer, realmente o Deus deles é poderoso. Realmente, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É importante,
quando temos essa compreensão que os nossos planos não são maiores que os planos de Deus, que os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos planos, que Deus vê além do horizonte e a nossa visão é limitada, extremamente limitada. Às vezes somos até meio que cegos quanto a enxergar as coisas, comparando com aquilo que Deus tem para nós. O nosso próximo tópico é o terceiro tópico, e o terceiro tópico vai tratar sobre uma situação difícil, sobre saudades e lutas, no Salmo 126, a partir do versículo 4. Lembre que eu disse que dos versículos 1 a 3, o salmista destaca o que Deus fez pelo povo, e isso trazia alegria. O que ele fez? Libertou o povo. Mas agora, vivendo o presente, era um presente difícil, de dificuldades, de lutas. Tudo era muito difícil para aquele povo. Tudo era muito difícil. Mas eles tinham vivido uma libertação extraordinária há algum tempo. E agora, primeiro subtópico do tópico terceiro, vai trazendo o versículo 4 do Salmo 126 e dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Versículo 4. Ele vai orar, o povo vai orar, o salmista vai orar e vai dizer: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. A nossa sorte está ruim, a nossa situação está difícil, está tudo muito difícil. Porque a gente tem que semear, a gente tem que construir o templo, a gente tem que construir a cidade, a gente tem que fazer casa pra gente tem que sobreviver aqui, a gente tem que desenvolver, porque tá tudo muito difícil e nossa sorte não tá boa. Nós estamos vivendo um momento dos mais difíceis que já vivemos, mas estamos em casa. Mas o momento é difícil, é muito difícil. E aí eu te peço, Pai, restaura a nossa sorte. Muda o nosso destino, muda a nossa situação, o nosso tempo presente, porque aquele trata de tempo passado, presente e futuro. Passado, aquilo que Deus fez, presente, o que estão vivendo, e o futuro, o que virá. E eles dizem: Senhor, restaura esse nosso, muda esse nosso presente, restaura a nossa sorte, muda a nossa vida, a nossa situação. E aí ele faz uma comparação, assim como o Senhor faz com as correntes no Neguebe, as correntes de água, porque o Neguebe era um deserto de Israel, deserto, pouca chuva, ou em muitas épocas nenhuma chuva, mas quando chovia, e naquele Neguebe tinha algumas correntes de água, alguns cursos de água, mas com tudo muito seco, os cursos de água paravam, secavam, e aquele curso de água, aquela parte da terra ali, ficava rachada, e era poeira total, só poeira. Mas quando a chuva anunciava lá e caía nas montanhas, então essa água escorria pelas montanhas, pelas encostas das montanhas, e vinha para os cursos de água, para as correntes de água, trazendo vida, restaurando todo aquele espaço que estava amortecido, ressequido, estorricado, aquele solo sequíssimo. E a fertilidade aparecia, chegava, e aí eles tinham colheitas boas. Então ele diz: Senhor, assim como o Senhor faz com as torrentes do Neguebe, trazendo chuva, quando o Senhor traz a chuva, com a sua soberania, quando o Senhor manda a chuva para lá nas montanhas, que elas escorrem para o deserto do Neguebe, pegando as correntes, os cursos de água, faz assim com a nossa sorte, muda a nossa situação. Eles queriam muito isso, essa mudança de vida, de situação. Eles estavam em liberdade, a gente já falou isso, mas estavam em um recomeço. Liberdade, recomeço, dificuldades. Eles estavam vivendo muitas dificuldades. Parece, de certo modo, parece com a gente. A gente, às vezes, quando a gente sai da situação em que estava, quando Deus muda a nossa vida, quando Deus nos tira da situação do mundo de pecado, da situação de aprisionados, de escravos, Ele nos traz liberdade, e aí a gente vai fazer um recomeço, tem liberdade, está feliz, tem liberdade. Imagina na felicidade do recém-convertido, como ele é feliz com tudo aquilo. Mas ele vai viver um recomeço, ele vai fazer uma reconstrução da sua vida, e aqui vida espiritual que estava morta, escravizada. Ele vai recomeçar. Existem algumas dificuldades muito próprias de quem está recomeçando a vida. E aí ele pede a gente
A saída é pedir a ajuda de Deus. Deus me ajuda, eu estou com dificuldades, está tudo muito difícil. É como que se eu estivesse numa terra seca, sem resultados. É muito difícil, o sol quente das situações da vida estão me agoniando, me deixando quase que desesperados. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Deus muda a situação, Deus me faz ter vida, restaura a minha sorte, muda a minha situação, manda chuva sobre a minha vida, me faz viver, me faz vencer essas dificuldades que são tantas. E Deus responde para a gente, Deus nos faz crescer, Deus nos sustenta. Apesar da sequidão do deserto na vida de quem está recomeçando, de quem está começando nos primeiros passos, apesar da dificuldade, quando eu digo sequidão, me refiro às dificuldades de começar uma vida cristã, das investidas do inimigo, das situações que chamam para voltar, das lembranças do que acontecia de bom, ou que achávamos que era bom lá no mundo, na escravidão, lá na Babilônia, lá no Egito, a forma que a gente costuma dizer no jargão do meio cristão. O nosso próximo subtópico vai complementar esse nosso primeiro momento. Ele vai falar de oração. Primeiro ele falou de saudades e lutas no primeiro subtópico. Agora no segundo subtópico ele vai falar de oração. Uma oração. Ainda é o Salmo 126, verso 4. E aí, olha só. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Precisamos ser restaurados, precisamos de vida, precisamos sobreviver. O salmista dizendo, porque a situação agora era difícil, trazendo para nós, contextualizando, porque é importante fazer essa contextualização para que a revista da Escola Dominical faça sentido, não seja apenas um conteúdo para ler e pronto, não, tem que ter aplicação na minha vida. Então, trazendo para nós já fomos libertos, mas nós ainda estamos tendo lutas, vivendo lutas, passando por lutas. É uma espécie de, um já, mas ainda não, digamos assim. Eu estou liberto da condenação do pecado. Sim, Cristo me libertou da condenação do pecado. O pecado não tem mais condenação sobre mim, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, eu estou livre da condenação do pecado, mas eu ainda preciso viver algumas etapas, mas eu ainda não estou livre do poder do pecado. Eu ainda estou vivendo neste mundo aqui, num processo de santificação, que Deus é importante nesse processo e eu também sou importante nesse processo. É o querer de Deus, é o seu querer e o seu realizar, é o querer de Deus na minha vida, é a vontade de Deus sendo trabalhada na minha vida e o realizar que é eu fazendo, eu indo no processo de santificação, e aí Deus me dá condição e eu vou caminhando, esse querer dele vai sendo realizado na minha vida. Então, libertos da condenação do pecado, mas ainda não libertos da presença do pecado. Ele ainda está aí. Eu só vou ser liberto da presença do pecado quando eu tiver um corpo glorificado. E aí é o céu para mim, para nós. Portanto, a gente, enquanto está aqui, ainda temos uma dificuldade na vida. As lutas estão aí, elas vão estar aí. No tempo presente, o povo tinha luta no tempo presente lá. Tinham sido libertos, mas estavam vivendo luta no tempo presente. Nós somos libertos do pecado, do pecado, da escravidão do pecado, mas vivemos lutas para manter a nossa vida com Deus, para lutar, temos lutas para ter uma vida cristã autêntica, verdadeira. Todo aquele que quer ter uma vida cristã autêntica, verdadeira, ele tem lutas. Tem batalhas diárias, batalhas ferrenhas. Indo para o nosso terceiro subtópico, o último subtópico deste último tópico, ele vai tratar sobre uma promessa. E aí são os versículos 5 e 6, que diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ele está falando do tempo futuro, do tempo presente, mas do tempo futuro. O tempo presente é dificuldade, nesse recomeço, nessa reconstrução da cidade, do templo, das suas vidas, de se estabilizarem na terra, de fazerem a sua caminhada, de construção de retorno para a sua terra, o povo judeu. Eles também enxergam o futuro.
um futuro de paz, de sucesso, de alegria. Ele vai dizendo que eles precisam semear, porque eles têm que sobreviver, eles têm que plantar, eles têm que trabalhar a agricultura, têm que lavrar a terra, porque eles precisam de alimentação. Isso é fundamental para sobreviver. Primeiro eu tenho que me alimentar para depois trabalhar. E eu preciso primeiro trabalhar na semeadura, plantando. E eles tinham que semear. E a terra seca, sem chuva, tudo muito difícil, mas... E eles vão semear. E eles vão semeando e vão semeando com lágrimas, chorando. Tá difícil, Deus. Tá muito difícil. Talvez a sua vida cristã esteja com muitas lágrimas. Talvez a sua caminhada cristã esteja ali demandando muitas lágrimas, muitas dores. Porque as lutas são intensas, porque as batalhas são travadas, renhidas. Mas existe um amanhã. O salmista declara aqui que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Agora pode estar doendo, e está doendo, e dói mesmo, mas amanhã será diferente. Amanhã será melhor. Eles estavam semeando sem ter a certeza da chuva no tempo presente, sem ter a certeza da colheita, mas tinham que semear, porque eles não conheciam o amanhã. Eles esperavam um amanhã bom, muito bom, mas não tinham certeza. Por isso tinham que semear. E eles iam semeando e chorando e falando para Deus uma situação complicada, difícil. Deus, está difícil, mas eu vou continuar semeando. Parece o nosso dia a dia. Difícil, Deus, está difícil a batalha, está difícil as dores, está difícil as doenças, está difícil o desemprego, está difícil as questões emocionais, as questões psicológicas, está difícil tanta coisa, está difícil tantas situações. A vida está difícil, mas eu vou continuar semeando. E ele vai dizer que quem semeia chorando vai colher os seus feixes e vai fazer isso sorrindo. Se agora, ou melhor, se alegra, o salmista se alegra olhando para trás, vendo o que aconteceu, a libertação que eles tiveram, o que Deus fez, versículos 1 a 3. Ele vive o presente, sente a dor do presente, mas ele se alegra pensando na colheita. Apesar desse presente difícil, duro, machucando, mas eu tenho fé numa colheita, numa vida futura, numa vida com Deus, no céu, num corpo glorificado. Eu tenho fé nisso. E aqui contextualizando para nós hoje, esses feixes, esse sucesso adquirido, visto pelo salmista, contextualizo como, não como aqui, um sucesso exatamente para cá, que pode ser também, mas eu penso mais num sucesso na vida futura, na vida com Deus, porque foi para isso que Ele me salvou, foi para isso que Cristo morreu, para me trazer vida eterna, vida com Deus. Aí eu preciso confiar e descansar. E eu sei que você vai dizer, mas irmão, não é fácil a gente semear chorando e mesmo assim continuar confiando e descansando em Deus. Parece que são coisas que têm dificuldade de se coadunar. Mas é possível, é possível. O salmista diz aqui que é possível, mesmo semeando, chorando, mas é preciso confiar e descansar. E eu sempre digo, primeiro eu tenho que confiar, para depois descansar. Eu não consigo descansar sem confiar. Eu confio em Deus e relaxo, vamos dizer assim, para descansar. Se eu não confiar, eu vou ficar sempre tenso. Será que ele vai fazer? Será que ele vai fazer? Será que ele vai falhar? Será que ele vai me atender? Será que ele está me vendo? Será que ele está me enxergando? Será que ele está vendo a minha dor? O câncer está aí? Chegou na tua família? Eu sei que ele dói. Dói em quem está com ele e dói em quem não está, mas está na família. Dói em todo mundo. Eu sei que dói. Vamos confiar. Aleluia. Vamos confiar. E vamos descansar. Se a gente não confiar, a gente não consegue descansar. Não consegue descansar. Deus e sua poderosa mão estarão sempre junto da gente. Sempre lá. Sempre no momento certo, na hora certa. A nossa aplicação pessoal diz: por mais grave que seja o seu cativeiro, sua aflição, creia que Deus pode restaurar sua alegria. Talvez essa alegria não se restaure aqui. Talvez essa alegria se restaure no céu. Mas e aí? Nós não fomos salvos para ficar aqui. Nós somos salvos para ir para o céu.
O que nos interessa mais é o céu. Estamos aqui, nos envolvemos aqui porque estamos aqui. Temos que viver uma vida em sociedade, mas o que nós queremos é o céu. O que nós desejamos é o céu. Nós esperamos, como diz o hino da harpa cristã, ao estrugir a trombeta. O que nós esperamos é o estrugir da trombeta, o tocar da trombeta, a chamada para o céu. Os crentes não podem ser desanimados, desesperançados. Não, não podem ser. Nós temos motivos para não sermos desanimados, para não sermos desesperançados. Em Hebreus, capítulo 11, nós temos vários exemplos de pessoas, e lá, por volta do versículo 11 a 13, diz que essas pessoas, eles sabiam que eram peregrinos aqui. Sabiam que não teriam uma vida fácil. Eram peregrinos, eles eram de outro lugar. Eles eram do céu, assim como nós. Nós precisamos internalizar isso, colocar isso para dentro de nós e viver isso. Todo dia, todo dia, todo dia. Eu agradeço a você pela audiência, por assistir essa pré-aula. Que ela seja útil para você. Convido você a assistir nossas outras pré-aulas. E convido você também a observar, a assistir as nossas dinâmicas que são dispostas nos canais Ensinador Cristão do nosso irmão Roberto José, e nesse mesmo canal EBD Inovadora pela irmã Kátia Barbosa. Muito obrigado, continue conosco, que o Senhor abençoe e que tenhamos uma excelente escola dominical. Glória a Deus, que aula maravilhosa, meus irmãos. Deus falou profundamente no meu coração. Meus irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude. Vamos junto construir uma EBD inovadora. Você se inscreve, aperta o sininho de notificação para sempre o YouTube estar lhe avisando quando nós postarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. E aí você deixa o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida da aula que foi ministrada, você já deixa a sua dúvida. Com certeza vai ser um prazer para nós estarmos respondendo todos os comentários, tirando todas as dúvidas, mantendo essa conexão com os nossos irmãos professores que estão aí do outro lado levando a palavra de Deus, abençoando a vida dos alunos com a ministração da palavra de Deus. Então, nos ajude, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, e vamos juntos então construir uma escola bíblica dominical de sucesso, de resultado para a glória e honra do nome do Senhor. Nos vemos no próximo encontro. Graça e paz a todos.